voltando do intervalo com a presidente Dilma Rousseff. Presidente, a senhora conversa, está bem, está muito bem fisicamente, está cumprindo esse tempo no alvorada de expectativa, provavelmente de muita ansiedade. Não? Como é que a senhora Mariana, está? Aqui a gente tem uma vida bem movimentada. Mas a senhora está calmíssima. Estou. Mas eu acho que... Está tranquila que vai voltar? Eu estou tranquila que eu vou lutar para voltar. As gravações recentes que foram divulgadas não poderão ser adicionadas ou incluídas ao seu processo de defesa. Nós estamos lutando para que elas sejam incluídas porque elas constituem em claras, evidentes e inquestionáveis provas do que nós falamos, do desvio de poder, desvio de finalidade. Primeiro, na aceitação do processo de impeachment pelo senhor Eduardo Cunha. Uma das coisas que também caracteriza o golpe é que a aceitação do processo, quando ele aceita lá no início de dezembro, ele diz textualmente: eu vou aceitar porque ou eles me dão os 3 votos no Conselho de Ética, ou eu aceito o pedido de impeachment. Ora, Mariana, o próprio advogado que entrou, ex-ministro da Justiça do Fernando Henrique, que entrou com o pedido de impeachment, diante dessa fala, não é gravação, porque ele falou isso para a imprensa, para toda a imprensa, ele disse: isso é chantagem explícita. Ele tentou uma chantagem explícita conosco. Esse processo de impeachment tem um pecado original. O pecado original ele foi aceito por um claro desvio de poder. E esse desvio de poder está confirmado pela gravação, principalmente com o senador Romero Jucá. Ele é textual: vamos mudar o governo. Para estancar essa sangria. Para estancar a sangria. Que sangria que era? A investigação chegará a ele. A investigação pode chegar também ao Lula. Olha, eu acho, sabe, Mariana, que o pessoal tem 2 pesos e 2 medidas quando se trata do Lula. Por exemplo, eu nunca vi nenhum juiz do Supremo protestar, principalmente os que falam fora dos autos. Os que não falam fora dos autos não tem por que protestar. Mas aqueles que vivem falando fora dos autos e que dizem que é um absurdo o vazamento, esse último vazamento, quando se trata de vazar a conversa da presidenta da República com qualquer pessoa, que no mundo inteiro não ia ter discussão, a pessoa que faz isso e revela, vai para a cadeia. Nos Estados Unidos ele nem pisca. É a maior democracia do mundo. Vazar áudio de presidente da República no exercício é crime contra a segurança nacional, em qualquer país do mundo. Bom, no caso específico do que aconteceu, podia vazar à vontade. Agora, os outros vazamentos não são possíveis. Eu, em particular, não concordo com a prática de vazamento. Acho que a prática de vazamento, ela leva a uma das piores consequências, a espetacularização da política e o uso da investigação criminal parcial, não revelada integralmente, não julgada, como instrumento político de acabar com o adversário. Então, eu particularmente sou a favor dos vazamentos, porque eu acho que você vive deles, né, querida? Eu entendo o seu lado. E vocês têm de lutar pelos vazamentos. Eu acho. A imprensa tem esse papel. Na sociedade democrática. Qual é o papel da imprensa? Eu acho que é de interesse nacional, é de segurança nacional, sob o seu ponto de vista, mas eu acho que é de interesse nacional. Eu te digo uma coisa. Acho que tem certos tipos de vazamento que eles têm só um sentido, um único sentido: acabar com a imagem da pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Eu acredito que está em curso um processo de tentativa de quebrar a minha imagem. Por que eu acho isso? Porque eu acho aquela conversa a respeito do cabeleireiro e do pagamento dos meus gastos pessoais
uma abominação. Vou te dizer outra coisa, vazam delações premiadas que ainda não ocorreram, não foram concluídas. Vazam informações a meu respeito e elas nunca são provadas. O último vazamento é aquele do ex-senador Delcídio sobre Passadina. Passadina foi uma compra que a Petrobras fez em 2006. Comprou-se 50% das ações. Nestor Severo fala que a senhora sabia de tudo. Pois é, ele prova. Ele diz isso por quê? Por que ele diz isso? Eu vou te dizer por quê. Porque ele saiu da diretoria da Petrobras. Ele saiu da diretoria da Petrobras quando a gente descobriu, por informação do própria diretoria, que ele não tinha dado todas as informações para o conselho. Eu era presidente do conselho, eu disse que ele tinha de sair, ele não pode gostar de mim. É público e notório na Petrobras que ele não pode gostar de mim. É público e notório, ele jamais foi meu amigo. Eu nunca tive amigo da qualidade do senhor Nestor Severo. Nunca tive amigo. E entre o momento em que foi aprovado 50%, com parecer, né, de auditoria independente, o que eles chamam de fairness opinion, ou seja, opinião... Uma pessoa de fora que tem uma opinião... Justa. Isenta. Nós aprovamos baseado nisso. 2 anos depois, não é na reunião seguinte, não. Em 2006 foi aprovada a compra de 50%. 2 anos depois, ele vem e tenta passar a compra do restante. Aí não passa. Por quê? Por que não passa? Primeiro, porque na primeira compra, a condição para a primeira compra é que a Petrobras fizesse parceria com uma outra empresa e dividisse os riscos. Quando ele propõe, da diretoria internacional, a segunda compra, nós nos recusamos a avaliar por 2 vezes. Na última vez, a diretoria não foi nenhum de nós, a diretoria informou, por ocasião da compra dos primeiros 50%, ele não entregou nem a cláusula Marlin, que obrigava a Petrobras a comprar o restante, o que, aliás, deu um super prejuízo para a Petrobras. Então, o que aconteceu? Ele me detesta. Como ele é meu amigo? Quem é que diz que ele é meu amigo? Ele me conhecia, por quê? Porque ele me conhecia porque eu era presidente do conselho. Ele ficou 39 anos na Petrobras. Meu querido, essa visão de que tem os corruptos que são políticos e todo o resto da sociedade não é corrupta, é uma visão absolutamente equivocada a respeito do mundo. Ele pode ter ficado 50 anos em algum lugar. A pessoa não é corrupta porque ela está desempenha uma finalidade. Ela é corrupta porque ela não resiste às condições para que ela se enriqueça ilicitamente. O que a senhora faz para resistir? Eu acho que tem uma questão ética aí. O que a senhora faz para resistir, estando em Brasília e exercendo um cargo político? Sabe o que eu acho? O quê? Todas as pessoas que resistem porque tiveram uma criação. Pai, mãe, professor, alguns também por convicção religiosa, outros por convicção ideológica. A gente, todos nós, eu achava muito interessante uma coisa que o Márcio Tomás Bastos dizia para mim sempre. Ele dizia, usando o Montesquieu, ele dizia o seguinte: não são as pessoas que têm de ser virtuosas. Elas podem ou não ser, a gente não controla isso. As instituições têm de ser virtuosas. Você tem de controlar esse processo, todos os processos, numa empresa, em qualquer lugar. No Brasil, hoje. Eu confio que é possível sempre melhorar as instituições. Elas não nascem prontas. Elas são um produto da sociedade. Nós temos responsabilidade por melhorar sempre as instituições. Muitas vezes falam que eu sou uma pessoa dura. Eu não sou uma pessoa dura. Eu acho que certas coisas, você não cede algumas coisas pequenas, porque quando você começa a ceder numa coisa pequena, você acaba cedendo numa coisa grande. Agora, eu sou uma pessoa que acho
que ninguém é mal em si. Acho que as pessoas têm processos pessoais, têm falhas de personalidade. Nem Eduardo Cunha. Eu concordo com a Hannah Arendt, que dizia que o mal é banal. O mal é absolutamente banal. Ela dizia, se referindo à estrutura que segurava a morte em câmara de gás de milhões de pessoas, de milhões de judeus, comunistas, etc. Ela dizia o seguinte: depois eles vão fechar a porta lá do campo de concentração, vão sair com a sua malinha e para sua casa. Lá serão recebidos num jardim de rosas por uma Frau bem acomodada, bem vestida do lar, e por seus filhos rosados. Ela dizia que o mal é extremamente banal. Eu não acredito nessa grandeza maléfica do seu Eduardo Cunha. Acho o seu Eduardo Cunha uma pessoa de direita, conservadora, e acho que ele não tem, assim, princípios éticos muito sólidos. Isso que eu acho. Não me recuso a olhar o ser humano e achar uns são muito bons e outros são muito maus. Não é essa a questão. Talvez o Brasil hoje esteja dando uma guinada um pouco mais à direita como reação a tanto tempo de um governo com um viés mais de esquerda. A gente consegue ver que a gente fica polarizando por um lado para o outro. Não acredito. Outra coisa, não. Acho que nós estamos numa fase, ninguém pode achar, em economia, que as coisas são constantes. Você tem ciclos. Mas eu não estou nem falando da economia, o que eu estou dizendo mas eu vou te explicar por quê. Num momento de crise... A corrupção num momento de crise, do governo de esquerda impressionou e muito um eleitor que já foi mais idealista, que acreditava mais num discurso do PT dos anos 80. Então, essa corrupção decepcionou e gerou uma reação. Que houve corrupção. Eu concordo com isso. Não é privilégio da direita ou do centro ser corruptos e a esquerda é uma santa. Não acho isso. Eu acho outra coisa. Acho que nos nossos